Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre a aguardada segunda temporada de uma das séries recentes de maior sucesso da Netflix. Ela causou bastante comentário na primeira temporada por trazer uma história que era tida como extremamente difícil de adaptar e por ter conseguido fazer isso de uma maneira extremamente satisfatória. E agora chegou a hora de dar continuidade a essa história com a nova temporada que chegou ao catálogo. É claro que eu estou falando sobre The Sandman. Então, se você quer saber o que eu estou achando até agora sobre essa nova temporada, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente aqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! A nova temporada de Sandman, que vai ser dividida em duas partes, dá continuidade à jornada do sonho, que é o nosso protagonista, diante de relações que envolvem ele e pessoas que estiveram presentes na vida dele, que são importantes para ele, que estiveram ali no passado e que de alguma forma causaram algum atrito, tiveram algum atrito com ele, alguma coisa direcionada a ele, e ele precisa resolver. Principalmente agora que ele está em processo de reconstrução do sonhar e ele precisa enfrentar os pecados e as falhas dele para que ele consiga realizar essa missão. Então aqui nós temos um arco narrativo nesse primeiro momento da temporada muito focado, muito mergulhado nas relações interpessoais do protagonista. Seja sobre a relação dele com a Rainha Nada, que foi a mulher que ele amou e que por alguma razão foi parar no inferno. Então nós temos o desenvolvimento dessa história que já foi introduzida na primeira temporada e aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, vamos mais a fundo nessa relação. Seja também sobre a relação dele com Destruição, que é um dos irmãos dele ali, um dos perpétuos, ou a relação dele com o próprio filho, que é Orfeu. Tudo isso vai ser englobado nesse primeiro momento aqui da temporada. Nós temos os 6 primeiros episódios disponíveis e esses 6 episódios vão ser focados nessas relações, nesse arco, nesse desenvolvimento de enredo. Quando a primeira temporada de Sandman saiu, garantindo os elogios que ela garantiu, agradando o público da forma que agradou e obtendo êxito na difícil façanha de adaptar essa história em quadrinhos para as telas de uma forma que Neil Gaiman aprovasse, é óbvio que eles não poderiam ter deixado essa história de lado sem dar uma conclusão, sem continuar com ela. E aí, a segunda temporada foi anunciada, foi confirmada, e depois recebemos a informação de que ela seria a última temporada da série. Algo que, diante da quantidade de arcos que ainda restavam para ser adaptados desse universo para as telas, gerou preocupação no público, porque teríamos pelo menos mais uns 7 arcos aí para adaptar em uma única temporada. O que de fato poderia dar muito errado, porque é muita história em um curto período de tempo. E a gente sabe que a primeira temporada de Sandman, embora muito boa, tenha patinado em alguns momentos ali. Nós temos 2 eixos principais na temporada. O primeiro é focado na libertação, na fuga e na vingança de Sonho, que funciona muito bem. Tem um fluxo narrativo muito bom. E a segunda parte não tinha nenhuma relação direta com a primeira, de modo que precisou novamente reintroduzir certos personagens, mostrar ali qual o propósito da história, o propósito narrativo, e a partir daí desenvolver ela. O que fez com que, no meio da temporada, para o final, a história se arrastasse novamente, porque era necessário um novo início, um desenvolvimento, uma conclusão para aquele arco. Lembrando que a primeira temporada adapta apenas Prelúdios e Noturnos e Casa de Bonecas. Então, nesse primeiro volume da segunda temporada, nós temos a adaptação de 3 arcos: Estação das Brumas, Vidas Breves e a Canção de Orfeu. E eu devo dizer que isso funcionou maravilhosamente. A equipe criativa, composta por David Goyer, Alan Heinberg e pelo próprio Neil Gaiman, conseguiu aprender com os erros da primeira temporada e focar realmente no que importa nessa segunda aqui, de modo que nós temos um primeiro volume que vai direto ao ponto em todas as oportunidades que tem. Ele deixa de lado os contos paralelos, o que desmassifica a quantidade de histórias que precisariam ser adaptadas para dentro dessa temporada para conseguir trazer toda a narrativa do personagem Sonho e dos personagens que estão em torno dele,
para focar diretamente na jornada do próprio sonho. Ele é o protagonista aqui, a série só encontra a obrigação de seguir a jornada dele, de modo que vai preservar o cerne da história e vai tirar tudo aquilo que não vai de fato agregar e apenas tirar tempo de tela de algo que precisa realmente ser adaptado com mais cuidado, com mais tempo de tela, com mais desenvolvimento. Então, diante da escolha narrativa de fazer esses cortes no material base para garantir que a história seria melhor desenvolvida se mantivesse apenas o cerne dela, o núcleo, eles conseguem preservar a essência e o propósito da história de uma maneira muito sábia, mantendo apenas aquilo que é importante para o desenvolvimento do personagem título. Desde o retorno de Sonho ao Inferno para lidar com as questões relacionadas à Rainha Nada e as pendências dele com Lúcifer, até a jornada dele para encontrar um irmão que há muito tempo se afastou não apenas dele, mas também dos outros perpétuos, a história usa de todo o tempo de tela do qual ela dispõe para desenvolver muito bem cada arco narrativo, cada história que ela está querendo trazer nesse primeiro volume. E o melhor de tudo, ela faz isso sem deixar nenhuma rebarba e nenhuma ponta solta para trás. E acima disso tudo, a série ainda faz algumas adaptações para garantir que nenhum dos personagens marcantes dos quadrinhos fique de fora desse novo formato da história trazido diretamente para as telas, como é o caso da própria Wanda. Dentro desse primeiro momento da temporada, a série vai ainda mais fundo nos debates filosóficos que ela propõe. São episódios extremamente contemplativos em que nós vemos Morfeu lidando com dilemas relacionados a escolhas, arrependimentos, a culpa, a necessidade que ele tem de cura, de aceitação e de pertencimento. Então, nós temos um estudo de personagem aqui que enriquece ainda mais o personagem título. Nós vamos ainda mais fundo na essência dele, naquilo que ele é, em detrimento da imagem que a gente tinha dele inicialmente na série, que era um personagem que tinha um semblante quase que imutável, uma placidez, e no decorrer da primeira temporada nós já tivemos algumas ranhuras para que a gente conseguisse enxergar um pouco mais desse personagem. Aqui, os muros estão desmoronando cada vez mais rápido, de modo que a gente vai mergulhando na essência de Sonho de uma forma que a gente não tinha tido a chance de fazer antes. Principalmente porque, apesar da série tratar de um personagem que é uma entidade extremamente poderosa, os temas abordados não poderiam ser mais humanos do que eles são aqui. Sem falar na introdução dos perpétuos que restavam, porque na primeira temporada nós não chegamos a ver todos os 7, nós tínhamos apenas o vislumbre do Sonho, que é o protagonista, da morte, do desejo e do desespero. Aqui nós temos a introdução dos 3 perpétuos que faltavam, que são Destino, Destruição e Delírio. E protejam a Delírio a todo custo, porque ela é uma personagem que você vai gostar instantaneamente. Principalmente pelos traços que ela tem de necessidade de carinho e de necessidade de aceitação. Ela é uma personagem extremamente frágil, mas ao mesmo tempo uma personagem tão interessante que você se pega conectado a ela com muita facilidade. Mas é claro que o grande destaque dessa temporada é o ator que interpreta Sonho, Tom Sturridge. Ele traz um personagem ainda mais complexo, mas ainda mais vulnerável aqui. Ele se permite tirar um pouco daquela capa, daquela armadura do personagem para que o público consiga se familiarizar mais, se enxergar mais e se aproximar mais dele. Porque, como eu já disse anteriormente, apesar de se tratar de uma entidade extremamente poderosa, ele tem mais traços humanos do que nunca nesses novos episódios. Ele é falho, é teimoso, egoísta e por muitas vezes até cruel. Você vai observar as atitudes dele, não vai concordar, vai sentir raiva dele e vai ver que ele é imperfeito como um ser humano é. E isso faz com que o personagem se torne mais real, mais crível dentro do imaginário do público, de uma forma que a história vai se conectar com você, ainda que se trate de uma produção do gênero de fantasia. Porque é justamente nos momentos mais vulneráveis que o personagem cresce. E eu gostaria de destacar também as novas adições ao elenco. Esme Craig Miles, que é a Delírio, Barry Sloane, que é Destruição, e Adrian Lester, que é o Destino. Gostei muito dos 3 personagens, da dinâmica deles com o Sonho e entre si com os outros perpétuos também. Aqui nós temos a chance de ver mais sobre eles 7 e eles reunidos aqui. Então foi uma adição à narrativa que funcionou muito bem. O elenco está entrosado, está engajado, então foi muito bom ver esse detalhe dentro da história e eu fiquei bastante satisfeito e eu quero ver mais deles agora. Assim como também quero ver mais sobre esse mundo, sobre esse universo de Sandman.
porque os aspectos visuais da série estão maravilhosos, é tudo muito bonito, muito bem feito, o figurino, a ambientação, a fotografia, os cenários, tudo é maravilhoso aqui. Tudo é maior, tudo é melhor, tudo enriquece ainda mais o arco narrativo dessa história. Então, com um primeiro volume que aponta diretamente para onde essa história deve nos levar, essa primeira leva de episódios nos deixa com ânsia, com sede, com desejo dos novos episódios que ainda vão chegar esse mês no segundo volume, que será composto por 5 episódios e um especial, e eu mal posso esperar para ver como essa história de Sandman vai se concluir nas telas, porque é uma história que vale muito a pena acompanhar. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre a primeira parte da segunda temporada de The Sandman. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir. Comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever, não. Deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!